Olá, meu nome é Maurício. Vamos iniciar mais um vídeo tentando explicar para vocês algumas coisas que ao longo da minha caminhada vão ficando claras para mim e eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês. Eu saúdo vocês, a paz do Senhor e a glória de Deus esteja com todos nós. Bom, eu quero falar hoje sobre salvação, um assunto muito importante, que talvez seja a finalidade de tudo isso, a finalidade desse meu caminho aqui, desse meu serviço, e a finalidade de Deus é salvar o máximo de almas possíveis para viver a vida eterna com Ele. Bom, mas para falar sobre salvação, eu antes me sinto na obrigação de comentar com vocês sobre o porquê da salvação, né? Muita gente talvez, por ignorar a sua própria história, não sabe que existe a necessidade de você se salvar. Por que existe essa necessidade? Porque Deus criou o homem para ser eterno. A humanidade foi criada para ser eterna. Ela não foi criada para ser efêmera nem fugaz. Então, a morte, ela na verdade, essa morte humana que nós presenciamos aqui, que depois eu quero fazer um vídeo explicativo sobre a morte, ela não é algo da essência do ser humano. O ser humano, ele não foi criado para morrer. O ser humano, ele foi criado para ser eterno. Talvez essa seja a explicação do porquê que a morte incomoda tanto o ser humano. Por que o ser humano, até os mais crentes, se deixam incomodar tanto pela morte? A explicação provavelmente está aí. Eu acredito que esteja aí. É no fato de que a morte não faz parte da essência do ser humano. Ela foi criada a partir do momento em que houve a queda da humanidade com o estabelecimento do pecado original através de Adão. Bom, alguns vídeos eu poderei fazer explicando tudo isso, mas eu queria me ater à salvação nesse momento. O porquê da salvação. As pessoas, muitas pessoas podem estar pensando que a morte, ela representa algo a morte terrena representa algo de fim, de acabar, de obra acabada, né? Outros pensam que você iria reencarnar, voltar a viver aqui nesse mundo até um determinado momento. Alguns acreditam que a purificação da alma se dá, a purificação do espírito, né? Ele se dá através de diversas reencarnações. Bom, na palavra você não vê nada disso. Eu já falei sobre fé anteriormente em outro vídeo, convido vocês a assistirem esse vídeo, em que fica bem claro que na palavra, quando você vai para a palavra de Deus, você não vê nada falando sobre obra acabada com a morte terrena e nem sobre reencarnação. E nem sobre alma penada, nada disso. Você não vê nada disso na Bíblia, na palavra de Deus. Eu estou aqui para falar para vocês e explicar coisas a vocês que são baseadas, que estão fundadas na palavra de Deus.
que é o único caminho para a salvação. Mas vamos lá, eu não quero dissipar, quero me concentrar no meu propósito, que foi falar sobre salvação. Então veja, na palavra de Deus está escrito que a salvação ela é necessária para que nós possamos, através da graça de Deus, através do presente que Jesus Cristo deu a gente, que a gente possa, ao morrer, fazer com que nosso espírito seja conduzido para uma vida eterna no paraíso, na morada de Deus. Imagine você poder viver em um lugar maravilhoso, em um lugar onde você não vai ter nada de ruim que você conhece hoje morando aqui no planeta Terra. Então, por exemplo, coisas que afetam muito a humanidade. Vamos lá. Primeiro de todos, a morte deixa de existir. Segundo, as intempéries climáticas, a força da natureza se voltando contra a humanidade, como, por exemplo, nos terremotos, nos maremotos, nos vulcões e etc. Nada disso vai acontecer. Você não vai ter a natureza se voltando contra o homem de forma alguma, como não existia, isso já não acontecia no Éden, na época de Adão. Então o que foi que aconteceu? A partir do momento em que o homem pecou, né, que cometeu o pecado original lá com Adão, o plano de Deus ele foi como se ele tivesse sido interrompido por algo que o livre-arbítrio fez com que acontecesse. Porque Adão ele pecou porque ele tinha liberdade para pecar. Mas não fazia parte do plano de Deus isso. Então Deus, depois do pecado original, depois da queda do homem, ele já tinha sofrido a decepção da queda dos anjos. Aí vem a humanidade e propicia a ele esse desgosto da segunda queda. E meio que ele teve que estabelecer um plano de salvação. Porque quando você peca, quando Adão pecou, ele automaticamente estabeleceu, dentre outras coisas, a possibilidade da morte terrena e da não salvação, de não mais estar vivendo a vida eterna como ele estava antes. Ele passou a viver tudo isso que a gente tem hoje aqui. E aí o que é que acontece quando há a morte terrena? O espírito, ele se libera do corpo, e aí, de acordo com o novo plano de Deus, plano maravilhoso que permite que a gente seja salvo ainda, ou seja, uma oportunidade maravilhosa que Deus está dando a gente de ser salvo. O que é que acontece? Quando você morre, seu espírito vai adormecer e vai esperar o dia do juízo final. Na verdade, para quem está dormindo, esse período, porque o tempo de Deus funciona de uma forma diferente do tempo da gente, né? Então, quando você está dormindo esperando o dia do juízo final, é como se você tivesse apenas tirado um cochilo. Você vai acordar na presença de Jesus e ele vai julgar, ele vai dizer se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Simples assim. Vai para o céu quem tiver conseguido a salvação, viver a vida eterna, maravilhosa com ele. E vai para o inferno quem não tiver conseguido a salvação. Mas o presente que ele deu, apesar de tamanho sofrimento e tamanho sacrifício, tamanha humilhação, o presente que ele deu, ele o fez para todos. Então, do jeito dele, divino de ser, ele vai contemplar a todos com a possibilidade da salvação. Para quando você acordar, para aqueles que quando esse momento chegar, o momento em que
o Messias virá pela segunda vez. Quando ele chegar, se você estiver vivo, você vai ser arrebatado. Você vai ser conduzido para o lugar do julgamento. E se você estiver morto, estiver falecido, você vai estar dormindo, então você vai ser acordado. Vai lhe ser restituído o corpo novamente, o corpo melhor, lógico. Vai lhe ser restituído o corpo renovado, para que você assista ao julgamento. Julgados serão primeiro os salvos, depois os outros. Bom, enfim. Para você conseguir se salvar, o esforço é mínimo. O esforço é mínimo. É algo simples a se fazer. Pode não ser fácil para alguns, mas simples é. Eu vou explicar para vocês. A minha finalidade aqui é não viver uma vida medíocre. É não viver uma vida pautada somente na salvação. Porque, como eu disse, a salvação é algo simples de fazer acontecer. Daqui a pouquinho eu explico para vocês como é. Porém, eu quero mais do que isso. Eu quero ajudar meu Deus a salvar vidas. Então, o meu propósito aqui é mostrar para vocês o caminho da salvação. Aí, depois que o caminho da salvação for mostrado para vocês resolverem ser salvos, né? Porque tudo está diante do livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele aliás, tudo isso que acontece hoje, toda essa confusão que aconteceu com Adão, que aconteceu com Lúcifer, tudo isso foi porque Deus é grandioso, majestoso, maravilhoso, e Ele não permitiria nunca que você não pudesse tomar as suas decisões. Então você podia na época na época que Ele criou todas as criaturas, me perdoe a redundância, Ele permitiu a liberdade. Deus, Ele é um ser que preza em primeiro lugar pela liberdade. Então, você fica livre para decidir o que você quiser. Se quiser ser salvo, siga o caminho que eu vou dizer aqui agora para você. Simples, simples. Pode não ser fácil para algumas pessoas, mas se torna fácil com a prática, com o dia a dia. Vai se tornando fácil. Eu garanto isso para vocês, desde que seja verdadeiro. Mas antes de eu explicar para vocês o caminho da salvação, que vai conduzir a esse reino, aonde não haverá morte, aonde não haverá doença, imagine aí, nós vivemos num mundo de sensações, nós somos um ser sensitivo. Então veja, você sente medo, você sente raiva, você sente uma raiva mais profunda que se chama de ódio, você sente angústia. Todos esses sentimentos ruins, eles vão desaparecer e vão ficar somente os sentimentos bons, a leveza de viver uma vida eterna ao lado de Deus. Então, esse vídeo está sendo direcionado para essas pessoas que estão querendo isso. De repente você está sentindo aquele vazio dentro de você, aquela falta de alguma coisa. Isso aí é falta de Deus. É Deus quem quem deve, né, preencher os vazios dentro da gente. Então você que está sentindo essa necessidade, esse vazio, essa falta de sentido na vida, nessa vida terrena aqui, eu convido você a conhecer a solução para tudo isso e algo maravilhoso para depois disso. Então eu convido você. Eu não tenho o propósito de convencer ninguém de nada. O meu propósito é o de mostrar o caminho. As pessoas que querem ser convencidas não deveriam estar assistindo esse vídeo, porque eu não vou fazer esse papel. Por que eu não vou fazer esse papel? Por uma questão lógica, depois em outro vídeo eu abordo melhor a respeito disso. Mas por uma questão lógica, eu sou um cara racional. Eu costumo pautar as minhas decisões em cima da razão.
apesar de ser alguém emotivo, eu me emociono com facilidade. Mas eu não costumo tomar as minhas decisões, não gosto de tomar, eu tomo às vezes porque eu sou humano, mas eu não gosto de tomar as minhas decisões baseadas nas minhas emoções. As minhas decisões são baseadas na racionalidade. Então eu sei que existem inúmeras pessoas, milhares de pessoas, que nesse momento estão querendo apenas conhecer o caminho. Pronto. A minha finalidade aqui é essa, é mostrar o caminho da salvação. Se depois disso, voltando ao que eu estava falando antes, se depois disso você quiser mais do que isso, mas existe mais do que a salvação? Existe. A salvação, gente, é somente você não ir para o inferno, você ir para o céu, você ir para o paraíso, você ir para a morada que Deus já preparou lá para a gente. Bom, mas se a salvação é só isso, então tá feito. Isso aí é uma coisa simples. Salvar é uma coisa simples. Eu vou mostrar o caminho. Já disse, simples é porque não é complexo. É uma coisa que você, através de uma atitude, você consegue fazer. De atitudes, você consegue fazer. É só querer. Agora, pode não ser fácil para algumas pessoas, porque certamente você vai ter que abdicar de muitas coisas que não conduzem à salvação. Mas é fácil. Até assim é fácil, porque quando você começa a estudar a palavra, Deus, ele começa a acender dentro de você. E aí aquilo que parece difícil começa a ficar fácil. E volto a dizer, eu sempre costumo dizer isso. Deus nunca dá uma provação que você não possa passar por ela, vencê-la. E Deus nunca dá uma tentação que você não possa resisti-la. Então ninguém vai passar por uma tentação que não possa resistir, e ninguém nunca vai passar por uma provação que não possa vencer. Então o recado está dado. Bom, então, o que é que tem além da salvação? Né? Isso aí também pode fazer parte de uma outra vida, mas a salvação é você ir para o céu. Mas lá no céu, você vai se posicionar aonde? Porque a palavra já diz, na casa do meu pai existem várias moradas. Há várias moradas na casa do meu pai. Então onde é que você vai se posicionar no céu? Você vai se contentar apenas em se salvar? Ou você vai se alistar no exército do Senhor Deus e vai batalhar junto com Ele para salvar outras almas? É isso que eu estou fazendo. Eu fui convocado para esse exército. E eu estou batalhando. Estou iniciando essa batalha de salvação de almas. Não sou eu quem salva é Deus. Mas eu vou mostrar o caminho. Vou mostrar o caminho. Vamos começar então? Vamos lá. Porque depois que você já está com a salvação, significa que você já está com a palavra. E se você já está com a palavra, significa que você vai se sentir forte a cada dia. Você vai se sentir mais forte. Você que está desesperado, você que está angustiado, você que está sentindo aquele vazio, é para você que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não estou fazendo esse vídeo para quem já tem as suas convicções, sejam elas de salvação ou não. Não estou. Porque muita gente está querendo somente que mostre o caminho. É para essa pessoa que eu estou fazendo esse vídeo. Então vamos lá. A salvação, ela começa a partir do momento em que você quer ser salvo. Pronto. Eu quero ser salvo. Eu quero conhecer esse caminho da salvação. Só que esse eu quero, ele não é um eu quero da boca para fora. Ele não é um eu quero daquele pensamento pensado, né? Daquele pensamento que você usa ao invés de falar. Não é aí que está a salvação. A salvação está do querer, está do verdadeiro querer, daqui de dentro. Essa salvação, esse querer é que é o start, é que é o início de tudo. Então vamos lá. Primeira coisa é querer. Você quer ser salvo? Diga eu quero, em nome de Jesus. Pronto, eu quero ser salvo. Então vamos lá. Se você quer ser salvo do coração, não é da boca para fora,
Pronto. Você, só pelo fato de você externar, de você declarar esse sentimento, Jesus já está conduzindo aí o processo. Pode ficar tranquilo. Eu acredito até que você já tenha esse sentimento dentro de você, porque você está aqui assistindo o meu vídeo. Então Jesus já conduziu o processo. Ele já está conduzindo o processo. Existem anjos que devem ter chegado na sua vida. Ele sempre manda os anjos. Assim foi na minha vida e eu acredito que seja na vida de todo mundo.